Sejamos todos bem-vindos para mais esse encontro, onde nós vamos discorrer um pouco sobre um pensamento cristão, buscando reconhecer nas palavras do Cristo uma senda de luz, um caminho mais do que de esperança, mas um caminho de certeza, de encontrarmos no final deste caminho a tão sonhada felicidade, que nada mais é do que a colheita daquilo que nós plantarmos durante as nossas andanças, enquanto encarnados e mesmo quando desencarnados, porque a vida do espírito é uma só, indivisível e que não cessa em momento algum. Estejamos encarnados ou desencarnados, estaremos sempre colaborando para melhorarmos o nosso lado espiritual, fazendo crescer em nós o lado moral, o lado intelectual. Então nós temos esse caminho seguro chamado Evangelho. Mas antes de mais nada, nós vamos agradecer a Deus por essa oportunidade, aos mentores da Sociedade Espírita Cristo e Caridade de Canoas, Rio Grande do Sul. Então agradecemos a Deus, a Jesus, a São Francisco de Assis, Dr. Bezerra de Menezes, Dr. Sebastião Leão. Possamos ser felizes nesse encontro, que os nossos pedidos possam ser aceitos sempre, porque a nossa vida é uma vida de eternos pedidos. Então façamos os pedidos corretamente, embasando-os através do merecimento, para que a fé nos conceda, através da oração, oportunidades para que os nossos sonhos se realizem, porque nós estamos trabalhando, criando merecimento, criando pilares para que aquilo que nós pedirmos sejam assentados. Então, que sejamos fortes de pensamento, os pensamentos alinhados pelo Evangelho, para que a resposta a esses nossos pedidos possam ser assentados, então, as respostas assentadas sobre esses pilares que serão fortes. Caridade, fraternidade, fé, né? E todos os sentimentos filhotes do amor. Então, que não nos falte o Cristo, através das suas palavras, que a prática nós teremos que desenvolver e nós estaremos trabalhando. Então, todos aqueles que pedirem possam ter criado merecimento para receberem. É isso, aqueles que tenham a ofertar, que possam ofertar. Estamos em momentos de grande crise, de saúde espiritual, de saúde física. Então, que todos aqueles que tenham possibilidade de colaborar para sanar as nossas deficiências, com bons encaminhamentos de saúde física e ou espiritual, que possam fazê-lo. Quem tenham que receber, que possam receber, pedir e receber com humildade. Os nossos lares, as nossas águas, os hospitais, as creches, orfanatos, asilos, todas as instituições que visam auxiliar o homem no seu crescimento possam receber a ajuda da espiritualidade, que possam estar preparados para receber, então, a devolução na forma de intuição, de ajuda, de boas vibrações, de bons pensamentos, de apoio moral, apoio intelectual, apoio material, para ir desenvolvendo tudo isso, transformar num produto criador de uma escada espiritual, nos dando a oportunidade, então, de subirmos e conhecermos a verdade. Hoje, sexta-feira, dia 2 de abril, comemoramos a data de nascimento de Chico Xavier, um grande baluarte
um grande expoente da doutrina espírita, um grande expoente da humanidade. Dia 31, também relembramos a morte do próprio Kardec, codificador da nossa doutrina, a quem nós, aos dois, endereçamos as nossas orações, para que eles continuem, então, de onde estiverem, nos amparando com bons encaminhamentos de pensamento, encaminhamentos espirituais. Então, hoje nós estamos vivendo, especialmente, um dia que nós falamos de Sexta-feira Santa. Hoje, que nós que somos cristãos, nós estamos relembrando como Páscoa a saída do povo hebreu do Egito. Então, Passach, ou Passach, lá na língua, na antiguidade, queria dizer passagem. Então, a passagem do povo hebreu, saída do povo hebreu do jugo lá do Egito. Então, quando foi retirado lá por Abraão, se não me falha a memória, o povo Egito da escravidão de 600 anos do Egito, quando saíram em busca do Canaã, a terra prometida, que levou 40 anos para chegar lá. Então, quando o pessoal chegou na terra prometida, esse Canaã, todos aqueles ainda que tinham pensamento lá, rezando para muitos deuses, já receberam então os 10 mandamentos de Moisés, né? Não é Abraão, é Moisés. O irmão de Moisés, Arão. Então Moisés recebeu nessa caminhada, nesses 40 anos, recebeu então as tábuas dos 10 mandamentos. Então ele faz a passagem, né, que faz a Páscoa, faz a passagem, que justamente a crucificação do Cristo se fez algumas centenas de anos depois, durante uma festa de comemoração de aniversário da saída do povo hebreu da escravidão do Egito. Não é isso? Então a Páscoa é uma passagem para a libertação. Tá certo? Então é só colocar esse adendo aí, que muitas pessoas ainda continuam dizendo, né, que Jesus morreu pelos nossos pecados. Não, Jesus morreu porque ele estava encarnado, um espírito de luz veio aqui, cumpriu a sua missão de nos deixar orientações precisas para sermos felizes, e ele mesmo falou que ia para junto de Deus nos preparar um lugar para nós irmos quando também desencarnássemos ou quando crescêssemos espiritualmente. Então está feito aí, né, essa relembrança então dessa passagem da Páscoa, que Páscoa é libertação, e a cada dia nós vivemos uma Páscoa, cada dia nós nos libertamos um pouquinho mais daquele jugo que nós estamos presos, né, que nós estamos amarrados ao nosso passado. Então, cada vez que nós crescemos um pouquinho, nós passamos para um nível superior. Não é isso? Então, diz que o passado é muito teimoso, né? Até tinha anotado aqui uma passagem que dizia, né, que o que é o hoje? Né? O hoje é um local onde o passado é teimoso e deseja voltar, ou deseja ficar, e é também um tempo de anseio de novos sonhos, de concretização de novos sonhos. Então é bem esse tempo, né? Cada um de nós vive 2021 dentro de um nível de sonhos, do seu nível de realidade, mas todos nós estaremos sujeitos a este passado que teme permanecer, né, hoje, e vivendo um sonho de dias mais felizes. O dia, digamos, dessa Páscoa, já que estamos falando, esse dia da nossa libertação espiritual. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É isso? Então nós temos que pensar que temos que ver o que nós podemos fazer hoje, não é deixar para amanhã, porque amanhã é o dia da realização, e o dia de novo empreendimento. Então o que nós recebermos amanhã, realizamos agora. O que nós estamos recebendo hoje,
realizamos ali atrás. Então, o que vem a ser o amanhã para nós? Que nem diz o Emmanuel, o amanhã constitui uma luminosa esperança. Então, temos esperanças de luzes, esperanças de liberdade, esperança de crescimento espiritual. Então, isso aí realmente o amanhã constitui isso, o amanhã representa isso, né? Uma luminosa esperança em felicidade. Então, se nós conhecermos a verdade, conhecermos o Evangelho e praticarmos o Evangelho, nós estaremos, então, obedecendo critérios que vão nos dar, então, nos levar até essa luminosa esperança, né? Ou luminosa fé. Tá certo? A gente vai trabalhar sempre para daqui a pouco. O Evangelho todo é escrito para daqui a pouco. É isso? Como nos diz o Chico, né? Nós não temos como voltar lá atrás para modificarmos o passado. É isso? Então não temos como voltar atrás para realizarmos um passado. Mas nós podemos trabalhar no futuro, né? E trabalharmos aqui no presente e fazermos um novo futuro. Ninguém pode voltar ao passado, né, para recomeçar. Mas nós podemos começar agora e fazermos um novo fim. Não é isso? Então eu tinha anotado aqui que o presente é um espaço corporal, temporal. Espaço temporal onde o passado teimoso quer voltar e o futuro de anseios deseja chegar. Agora, quem é que está trabalhando dentro desse espaço temporal? Cada um de nós, individualmente, estamos trabalhando dentro disso aí. Criando, então, dentro das nossas expectativas de libertação, de Páscoa, libertação, cada dia é dia de Páscoa, cada dia é dia de libertação. Então, em alguns momentos ficam marcados muito firme, que nem a crucificação do Cristo, né? Que justamente foi escolhido esse momento dessa festa lá de Pentecostes, essa festa de aglomeração, que cada ano que passava o pessoal se reunia nas grandes cidades, nos grandes centros, para fazer as festas de agradecimento das colheitas anuais. Né? Isso aí depois, sempre ano após ano, depois da saída da escravidão do Egito, o povo hebreu se reunia para fazer as festas. Então, foi escolhido justamente um tempo de um local e tempo de grande aglomeração, para que se desse, então, aquele absurdo de julgamento de Jesus, mas tudo cumprindo algumas determinações da lei de Deus, do programa de Jesus, de chegar aqui, reencarnar, trabalhar, nos orientar e voltar à prática espiritual. Foi escolhido aquele momento de grande aglomeração para ficar marcado na nossa consciência, ficar marcado na história da humanidade, um momento crucial, né? Tão crucial, tão forte, tão poderoso, que fez até uma separação do tempo antes de Cristo, depois do Cristo. Nós temos, depois do Cristo, já 2021 anos, e nós ainda nos abismamos com o pensamento reinante, vivendo como nós vivemos, uma grande catástrofe, passando já o início dessa passagem, é uma Páscoa, né, do plano de provas e expiações para a regeneração, como nos diz o Chico numa mensagem, que essa passagem seria com dor ou com muita dor. Nós não sabemos se este Covid representa muita dor ou representa só dor. Isso que os homens estão escolhendo. E pelo que dá para perceber, nós não estamos escolhendo muito direito. Nós ainda continuamos brigando. Essa semana eu recebi no meu Face uma mensagem assim, uma figurinha sem legenda. Uma figurinha em 2 etapas, 2 tirinhas assim. Numa tirinha, uns bonequinhos todos, né, de mãos dadas, orando e puxando para o mesmo lado. E logo abaixo, numa outra tirinha de baixo, um cabo de guerra, né, uma corda e uma grande quantidade de bonequinhos ou pessoas puxando para um lado direito, para o lado esquerdo, para o lado esquerdo, para o lado direito. Em vez de se unirem para vencerem essa dificuldade chamada essa pandemia, a Covid, é isso? O que nós estamos fazendo? Nós estamos tentando ainda sobressair do vulgo. De que forma? Nos mostrando egoisticamente, nos mostrando aí de uma forma que não deveríamos. O que está faltando para nós atualmente é fraternidade,
é unidade espiritual. Isso está faltando. Nós não estamos convergindo para o evangelho, para o cristianismo. Nós estamos em movimentos muito grandes separatistas. Não estou falando de política, estou falando de caminhos da humanidade, né? Nós estamos criando barreiras aí que hão de se transformar por muito tempo em barreiras intransponíveis. Grandes precipícios por ideias estapafúrdias que já foram tentados no nosso passado teimoso e essas ideias não deram certo. O pessoal tem me trazer. Então, se nós continuarmos andando sobre os mesmos erros, nós chegaremos aos mesmos destinos onde cujos que nós já estamos vivendo agora. De dor física, dor espiritual, muito suicídio, muitos assassinatos, muitas transgressões à lei natural, à lei de Deus. Não é? Então não tem como burlar a lei. Cada enganação da lei vai corresponder, né, dentro de um aprendizado, uma aplicação de uma justiça dos homens ou justiça divina. Então nós temos que cuidar muito disso aí, né? Porque nós temos vontade de crescer, né? E devemos pensar sempre que vontade de crescer e realizações sequenciais positivas permite nos orientarmos e demonstrarmos como melhorarmos as obras dos conjuntos humanos. Nós não estamos trabalhando individualmente para melhorarmos a obra do conjunto humano. Nós não estamos trabalhando convenientemente. Eu ainda penso muito em me projetar. Para quê? Então eu já tenho muita consciência de fazer divisão do conhecimento que eu tenho, da possibilidade que eu tenho de me dirigir às pessoas. Isso aí eu estou fazendo. Mas o que existe aqui dentro de mim? Às vezes eu me desconheço, fazendo julgamento sobre situações e pessoas que eu não deveria estar julgando, que só Deus julga em última instância. Por isso nós vivemos as reencarnações, repetimos os mesmos erros, como diz o Espírito de Hamed, lá no livro do Espírito Santo Neto, que o homem se repete nos seus equívocos. Ora, se nós nos repetimos nos nossos equívocos, serão repetidas as mesmas consequências. Então parece que nós não aprendemos. Se nós não aprendermos com pouca dor, nós vamos aprender com muita dor. Nós temos que nos libertar, como os hebreus se libertaram, lá do jugo do Egito. Nós temos que nos libertar, espiritualmente falando, da ignorância, daquilo que diz que nós dizemos que são trevas, e que o Emmanuel lembra que não existem trevas, existem espíritos que não conseguem ver. Olha, a visão nós mudamos. Já tem jeito de nós corrigirmos as nossas visões, especialmente as visões espirituais. Não é isso? Porque nós carregamos, durante todo o tempo, nós carregamos o fruto das nossas conquistas. Nós carregamos as nossas propriedades. Nós somos donos das propriedades que carregamos. Não é isso? Somos donos. Respondemos pelas propriedades espirituais, materiais, físicas, morais, As propriedades que nós temos, nós respondemos por elas. Então nós temos que aquelas propriedades não estão nos dando possibilidade de serem, de nós tratarmos aquilo como instrumentos de crescimento espiritual. O que nós vamos fazer? Nós vamos repetir então as experiências. E tomara nós tenhamos bons mestres, bons amigos, pessoas preocupadas, assim como Jesus, espíritos preocupados, como Jesus, Kardec, Leon Denis, Bezerra de Menezes, não é isso? Francisco de Assis. Então, que abraçaram então a charrua, eu vou trabalhar, vou me doar, vou doar a minha vida para tentar melhorar. Compreenderam o Cristo e trabalharam ao lado do Cristo. Não basta nós compreendermos o Evangelho. O Evangelho tem que fazer parte das nossas escolhas, das nossas propriedades. O Cristo tem que dar, não é ser propriedade nossa. Eu tenho que deter, então, os conhecimentos cristãos, o rumo da felicidade, a estrela de luz. Eu tenho que deter isso em mim e fazer chegar as mãos, a língua, a visão, aos ouvidos. Aí eu vou me direcionar, criar um campo de emoções, um campo de opiniões um pouco diferente daquilo que nós estamos vivendo.
Então nós batemos muito em cima disso, nós gostamos muito de repetir o Evangelho, né? Eu prefiro sempre pegar só um pedacinho do Evangelho para ler, né? Porque entre hoje e ontem, o espaço temporal, o hoje e o amanhã, tem esse espaço temporal para nós modificarmos. Né? Por quê? Porque nós nascemos, crescemos, amadurecemos e desencarnamos. Então lá em João, capítulo 21, versículo 18, o próprio Jesus já nos alertava. Na verdade, te digo, que quando eras moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando nós somos jovens, temos energia, temos possibilidades de andarmos, colocarmos as roupas que nós desejarmos, temos vitalidade. Às vezes pouco conhecimento, muita vitalidade, conhecimento nessa vida, né? Conhecimento espiritual nós não perdemos. Então, na verdade, te digo que quando era moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos e outro as cingirá. Pegará minhas mãos, né? E te levará por onde talvez tu não queiras. É isso? Então nós temos que fazer o quê? Nós temos que então criar, enquanto nós somos jovens, nos vestirmos corretamente, andarmos corretamente, que quando nós ficarmos velhos, nós já deveremos ter criado um campo onde nós vamos viver, onde nós vamos estender as mãos, e aqueles que cingirem as nossas mãos, possam nos carregar para campos de luz, campos de boas colheitas, né? E não nos carregar para locais que nós não queremos ir. Porque quando nós fazemos as coisas erradas, nós estaremos acumpliciados com espíritos de pouco conhecimento, de pouca luz, como nós dizemos, de bastante ignorância. E se nós sintonizarmos com eles, quando nós ficarmos velhos, se nós estivermos ignorantes, vibrando na mesma faixa vibratória, na mesma faixa de sintonia, nós não teremos mais as forças físicas, não criamos os campos, as possibilidades de irmos para os campos de luz, os campos de boa aventura, e o que acontecerá? Essas mãos, né, essas amarrações que nós fizemos, pelo lado da ignorância, pelo nível da ignorância, vão nos carregar de volta, então, para aquele passado teimoso, o passado de intranquilidade, né, de tristeza, de saúde, de falta de saúde física, mental e espiritual. Por isso que nós reencarnamos, né? Então, lembrando aqui, no Instituto das Reencarnações, esse instituto permite que alternemos situações vivenciais. Então, hoje, nós podemos modificar as nossas situações que vivemos, né? Doentes e sãos, misérias, opulências, humildade, egoísmo, para percebermos na prática as diferenças cruciais entre o amor e a dor. Então, o amor e a dor que vão dizer, está certo, está errado. Né? Então, às vezes, nós não percebemos pelo amor, que amor não dói, vem o sofrimento que dói. O sofrimento machuca. O sofrimento sempre vai chamar mais atenção. O sofrimento é mais barulhento. Os acidentes são barulhentos. As ajudas, os auxílios são silenciosos. A caridade é silenciosa. Tá certo? Todas as situações sociais, os níveis que vivemos, né, estados econômicos devem ser questionados. Os porquês, então, né, por que isso, por que aquilo? Serão respondidos. Nos explicarão as formas de melhor nos conduzirmos no rumo da perfeição, da felicidade. Então, tudo aquilo que recebermos haverá de ser cobrado, gente. Deveremos responder sobre responsabilidades. Então, não existem castigos divinos. Existem méritos e consequências. Tá? Amanhã é depois. Agora é quando nós fazemos, quando plantamos, né? Hoje é o dia do trabalho, hoje é o dia da libertação. Amanhã é o dia da colheita, né? Então nós passamos a nos libertar, já que estamos falando de Páscoa, né? Hoje é o dia de nós começarmos então a nossa Páscoa, a nossa libertação. Pelo uso
bem certinho, né, daquilo que nós detemos, dos nossos tesouros espirituais. Porque nós estamos muito naquela era que os lábios falam no presente, mas o coração ainda está no passado. Então temos que modificar o tempo em que o nosso coração está falando. Que o homem externa aquilo que traz no coração. Então que nós tenhamos uma boa Páscoa dentro desse novo conceito que eu falei para vocês, que Páscoa é libertação, que possamos nos libertar dos erros do passado, nos libertar da ignorância, para termos uma Páscoa, uma passagem para o amanhã mais feliz. E isso aí só tem um caminho: abraçarmos o Evangelho, colocarmos no coração, passarmos para a mão e vibrarmos verdadeiramente este amor. Uma boa Páscoa para todos e que os nossos lares possam ter sido visitados, corrigidos aquilo que merecemos que possa ter sido corrigido, as nossas águas fluidificadas, e nós continuaremos firmes, agradecendo muito a Deus, a Jesus, hoje especialmente a Chico Xavier, há 2 dias atrás a Kardec, pelos caminhos que eles nos indicam e mostram que esses caminhos são os caminhos que nós devemos crescer, se quisermos ser felizes, se quisermos ter saúde e crescimento espiritual. Que tudo nos una, que nada nos separe, e que assim seja.